Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa disciplina Matemática Elementar e Matemática Básica 1, na qual falaremos um pouco sobre conjuntos naturais, inteiros, racionais e conjuntos reais. Então vamos iniciar o que são conjuntos numéricos, né? E vamos iniciar especificamente por conjuntos numéricos naturais. Chama-se conjunto dos números naturais, cujo símbolo é n, o conjunto formado pelos números 0, 1, 2, 3 e assim vai, certo? Reticências. Então a gente vai ter a representação conforme está mostrado aí na tela, n igual, abre chaves, 0, 1, 2, 3, reticências. Nós vamos ter algumas propriedades dos conjuntos dos números naturais. Nesse conjunto são definidas duas operações fundamentais, a adição e a multiplicação, que apresentam as seguintes propriedades. Vamos ter a primeira propriedade, a propriedade A1, que é a associativa da adição. Então, A mais B, entre parênteses, mais C é igual a mais, abre parênteses, B mais C, fecha parênteses. A segunda propriedade, essa propriedade sendo válida para A, B e C pertencente aos naturais. A segunda propriedade que nós vamos ver é a comutativa da adição. O que é que ela vai dizer para a gente? Que o A mais B é igual ao B mais A. Ou seja, eu posso comutar essa posição. Depois nós vamos ver a propriedade A3, que é elemento neutro da adição. O elemento neutro da adição é o zero. Então, 0 mais A é igual ao próprio A para todo A pertencente aos naturais. A próxima que nós vamos ver é a associativa da multiplicação. O que é que ela vai dizer para a gente? Que se eu associar termos que estão sendo multiplicados, eu não vou ter alteração no meu resultado. Então, se eu associar A com B, ou seja, fizer logo a multiplicação de A com B, e multiplicar por um terceiro número, que é o C, isso vai ser igual a mesma coisa de eu ter A, que multiplica o produto do B pelo C, certo? Então, se eu fizer essas associações, eu não vou ter o meu resultado alterado, e isso para todo A, B e C pertencente aos naturais. Outra propriedade que nós vamos ver é a comutativa da multiplicação, certo? Então, essa é a famosa a ordem dos fatores não altera o produto. Então, A vezes B é igual a B vezes A para todo A e B pertencente aos naturais. Nós vamos ver agora a M3, que é o elemento neutro da multiplicação. Quem é o elemento neutro da multiplicação? Por quem que eu multiplico alguma coisa e ela permanece a mesma coisa? Então, é o número 1. Então, o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, para todo A pertencente aos naturais, se eu multiplicá-lo, qualquer um desses números pertencente aos naturais por 1, nós vamos obter como resultado o próprio número. Vamos agora para a propriedade distributiva. Então, a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, ela vai mostrar para a gente como nós podemos fazer a multiplicação nesse caso, que é um caso muito comum de produtos notáveis. Então, um A que multiplica B mais C, entre parênteses, é igual ao AB mais AC. Então, o termo que está fora do parênteses tem que multiplicar todos que estão dentro do parênteses, certo? Então, nós vamos ter também, nós já vamos entrar agora no conjunto dos números inteiros. Chama-se conjunto dos números inteiros, cujo símbolo é o Z, o conjunto formado pelos números menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Então ele vai do menos infinito ao mais infinito, pegando aí todos esses números que foram mostrados. Certo? Então, no conjunto dos números inteiros ainda, nós vamos ter uma distinção em três subconjuntos notáveis. Quais são eles? O primeiro que a gente vai ver são os números não negativos. Por que a gente fala não negativos? Porque é uma forma de incluir o zero, certo? O zero não se enquadra nem em positivo, nem em negativo. Mas se eu quisesse representar um conjunto que vai englobar todos os números positivos e o zero, como é que eu poderia dizer isso? Eu poderia dizer que é um conjunto dos não negativos. Por quê? Eu estou excluindo os negativos, estou incluindo o zero e os positivos. E ele vai ser representado por Z com esse mais aí no subíndice. E esse número, esse conjunto, coincidentemente, é o conjunto dos números naturais. O outro subconjunto que nós vamos ver é o dos inteiros não positivos. Seguindo o mesmo raciocínio, nós vamos ter agora, que é o Z menos, que ele vai ser o quê? Todos os números que não são positivos. E isso inclui o zero, que é neutro, certo? Então é do menos infinito até o zero. O terceiro são os não nulos, certo? Então, os não nulos são todos os
conjunto, são todos os números do conjunto dos inteiros, excetuando-se o zero. Então vai do menos infinito ao mais infinito, excetuando-se, excluindo-se o zero. Nós vamos ver agora algumas operações em Z, algumas operações nos números inteiros. Então, no conjunto dos inteiros, são definidas também as operações de adição, multiplicação, além das que a gente já havia visto, A1, A2, A3, a M1, M2, M3 e D, vai entrar aí uma outra, que é o simétrico ou oposto para adição, que nós não tínhamos visto lá nos naturais, porque nos naturais nós não tínhamos os números negativos. Aqui, dentro dos inteiros, eles são definidos, os negativos. Então, para todo A pertencente aos inteiros, existe um menos A, também pertencente aos inteiros, tal que A mais o seu simétrico, ou seu oposto, vai ser igual a zero. Então, devido a essa propriedade A4, nós podemos definir em Z uma operação que não era definida lá nos naturais, que é a subtração, estabelecendo que A menos B é igual a A mais menos B. Então, fazendo esse joguinho de sinal, a gente vai ver que o A menos B é uma soma com um número que é o oposto de outro número que pertence aí aos inteiros. Então, vamos ver agora como é o comportamento dos números inteiros e a reta. Certo? Então, a gente vai ter que, primeiramente, sobre a reta, a gente vai estabelecer um sentido positivo e um ponto de origem, que a gente vai chamar de O, que é o zero central da reta. Certo? Então, como está mostrado aí, a orientação dela, a seta aponta para a esquerda, então o crescimento dela é da esquerda para a direita. Então, o que é que nós vamos ter? Os números inteiros, eles podem ser representados sobre uma reta orientada e a gente vai seguir um certo procedimento. Qual é esse procedimento? Certo? Nós vamos ter que, a partir da origem, no sentido positivo, a gente vai marcar um segmento unitário, diferente de zero, né? Esse segmento tem um comprimento, e a extremidade dele passa a representar o 1. Então isso representa o quê? Uma unidade. Então depois a gente pode definir as demais unidades, tanto para a esquerda quanto para a direita, que é o que a gente vai fazer agora. Então, terceiro passo, para cada inteiro positivo n, a partir da origem, a gente vai marcar um segmento e então a gente vai fazer várias subdivisões de mesmo tamanho, sendo, como eu já falei, positivo apontando para a direita, negativo apontando para a esquerda. Então a gente vai ter, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, a gente tem aí essas divisões que são representadas negativos à esquerda do zero, positivos à direita do zero. Uma pequena observação é que o número que está à direita é sempre maior do que o que está à esquerda. Então, menos 3 é maior do que menos 4. Menos 1 é maior do que menos 5. Tá? Então, nós vamos ver agora um pouco sobre divisibilidade. Então, a gente vai dizer que um inteiro A é divisor de um inteiro B, simbolizado por A, essa barrinha vertical B, quando existe um inteiro C, tal que C vezes A igual a B. Vamos entender isso aqui na linguagem matemática. A é divisor de B se e somente se existe, esse Ezinho virado ao contrário é um existe, um C pertencente aos inteiros tal que C vezes A igual a B, certo? Então, a leitura na linguagem matemática fica dessa forma que eu acabei de dizer e nós vamos ver alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo aqui a gente vai ver, 2 é divisor de 12? Sim, por quê? Porque existe um número C, que é o 6, que multiplicado por 2 dá igual a 12, que resulta em 12. 3 é divisor de menos 18? Sim, por quê? Pois existe um número que multiplicado por 3 resulta em menos 18, e esse número é o menos 6. Menos 5 é divisor de 20? Sim, por quê? Pois existe um número que multiplicado por menos 5 resulta em 20. Que número é esse? Menos 4. 2 é divisor de 14? Menos 2 é divisor de 14? Sim, porque existe o número 7, que quando eu multiplico por menos 2, resulta em menos 14. 4 é divisor de 0? Essa, fica assim, né? É ou não é? Sim, é. Inclusive tem um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre esse conteúdo e eu vou deixar aqui em cima. Tá? Então, 4 é divisor de 0? Sim. Por quê? Porque existe um número que multiplicado por 4 resulta em 0. E esse número é o próprio 0. Então, 0 vezes 4 é 0. Então, 4 é divisor de 0. E 0 é divisor de 0? Eita, agora sim, né?
Então, 0 é divisor de 0. Por quê? Porque existe um número C tal, que quando eu multiplico por 0, resulta em 0, sem dar uma indeterminação. C vezes 0 igual a 0. Ainda continuando na divisibilidade, nós vamos ver uma outra forma, uma outra visão da mesma coisa que nós acabamos de ver. Então, quando A é divisor de B, dizemos que B é divisível por A, ou B é múltiplo de A. Então, é só para a gente se acostumar a essa nomenclatura. Então, a gente sabe que A é divisor de B, então B é divisível por A, B é múltiplo de A. Então, para qualquer inteiro, para um inteiro A qualquer, indicamos como DA o conjunto de seus divisores e MA múltiplos de A. Então, D de A, divisores de A, M de A, múltiplos de A. Então, isso é o que? O seu conjunto e submúltiplos. Vamos ver os exemplos, certo? Como exemplo, nós vamos ter aí, ó, exemplo número 1, quem são os divisores de 2? 1 menos 1, 2 menos 2. Quem são os múltiplos de 2? 0, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 6 e por aí vai. Quem é o divisor de menos 3? Os divisores de menos 3 é mais ou menos 1, mais ou menos 3. Quem são os múltiplos? Os múltiplos são infinitos, né? 0, mais ou menos 3, mais ou menos 6, mais ou menos 9. Quem são os divisores de 0? São os inteiros, né? E quem é que são os múltiplos de 0? Aí é só o próprio 0. Números primos. Então, nós vamos ver agora a definição do que é número primo e depois alguns exemplos. Então, nós vamos dizer que o número inteiro P é primo quando esse número ele é diferente de 0 e também é diferente de mais ou menos 1. Então, já sabemos que números primos não podem ser 0, nem podem ser 1. O 1 e o 0 estão excluídos dos números primos. Então, os divisores desses números primos têm que ser mais ou menos 1 e mais ou menos P. Ou seja, a gente só pode dividir ele por 1 e por ele mesmo e seus números simétricos. Como exemplo, nós vamos ter mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 7, mais ou menos 13, mais ou menos 17 e por aí vai. Quem são os números racionais? Nós acabamos de ver, vimos agora dois conjuntos, e nós vamos ver agora um conjunto que ele tem uma peculiaridade, né? Porque a gente vai ter um número Q, que vem de quociente, né? Que esse número Q, diferente de mais ou menos 1. Então, o inverso desse número Q não existe nos inteiros. Como assim? Vamos lá. Eu vou ter aqui, eu tenho um número Q, que é diferente de mais ou menos 1. Então, se eu pegar um 2, 1 sobre 2 não pertence aos inteiros. 3 pertence aos inteiros? Sim. 1 sobre 3 não pertence aos inteiros, certo? Pois como esse número não pode ser definido nos inteiros, não existe essa definição da operação de divisão, certo? Agora, quando a gente vai pegar o significado, né, do símbolo P sobre Q, então a gente vai fazer agora uma operação envolvendo dois números, certo? Então a gente vai tentar superar essa dificuldade introduzindo o quê? Os números racionais. Então os números racionais representados pelo Q, essa letra Q, chama-se conjunto dos números racionais, cujo símbolo é o Q, o conjunto dos pares ordenados ou frações A sobre B, em que A pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros não nulos, certo? Então a gente vai ter algumas definições. Quais são? Primeira definição, a gente já viu, né, que a gente vai ter essa igualdade que se A dividido por B é igual a C sobre D, a gente vai ter aí, se você multiplicar em cruz ou fizer meios pelos extremos, você vai ter que A vezes D é igual a B vezes C. Então essa é a primeira condição para a gente ter aí um número racional. A segunda, que na adição dos números racionais, a gente vai ter, que é o MMC, né? Multiplico aí os denominadores, e nós vamos fazer denominador vezes denominador, faz BD dividido por D vezes A, AD. BD dividido por D vezes C, BC. E a multiplicação, né? A dividido por B vezes C dividido por D é igual a, multiplica os numeradores, multiplica os denominadores. Então, AC dividido por BD. Nós vamos ter que, da mesma forma que nós vimos tanto nos naturais quanto nos inteiros, nós vamos ter aqui subconjuntos. Então, nós vamos ter os racionais não negativos, que a gente vai representar por Q subíndice mais, os racionais não positivos, Q subíndice menos, e os racionais não nulos, que vão ser todos os racionais, excetuando-se o zero, representação Q asterisco.
No conjunto dos racionais, a gente vai ter também uma definiçãozinha que, na fração AB, A é o numerador, como inclusive já havia mencionado agora há pouco, a parte de cima é o numerador e a parte de baixo é o denominador, certo? Então nós vamos ter isso aí. Se A e B são primos entre si, ou seja, se o MDC, o máximo divisor comum entre eles, é 1, então a gente vai dizer que A sobre B é uma fração irredutível. O que é que significa isso? Que eu não consigo mais simplificar essa fração. Quais são os exemplos que nós podemos citar? 2/3. 2/3 eu não tenho como reduzir mais, eu não tenho mais como simplificar essa fração. Então ela é dita irredutível. 3/7, 7/15 são irredutíveis. Agora, se eu, por exemplo, pegar a fração 6/10, 6/10, ela não é irredutível. Por quê? Porque eu posso simplificar em cima e embaixo, tanto o numerador quanto o denominador, por 2, por exemplo, que daria 3/5. Operações ainda em que? A gente vai ver aí algumas operações. A primeira que nós vamos ver é da adição. Essa primeira propriedade é da soma associativa, certo? Então, o A sobre B mais C sobre D, somado com o E sobre F, é igual ao A mais, abre parênteses, C sobre D mais E sobre F. O A2 a gente vai ter que o A sobre B mais C sobre D é igual a C sobre D mais A sobre B, ou seja, nós fizemos aí uma comutação, ou seja, a propriedade comutativa da adição. Outro exemplo que nós vamos ter é do elemento neutro, certo? Então, se nós somarmos com o elemento neutro da adição, que é o zero, nós vamos obter o próprio resultado, a própria razão, que é o A sobre B. Como fica a nossa propriedade do simétrico, né? Então, a gente vai ter, da mesma forma que nós vimos nos inteiros, nós vamos ter a propriedade aqui do simétrico. Então, quando eu somo com o meu simétrico, eu vou obter como resultado o zero. A propriedade da multiplicação 1. A gente vai ter A sobre B vezes C sobre D, vezes tudo isso, E sobre F, é igual a A sobre B, abre parênteses, C sobre D vezes E sobre F, fecha parênteses. Propriedade M2, a gente vai ter aí a comutativa da multiplicação. A sobre B vezes C sobre D é a mesma coisa de C sobre D vezes A sobre B. Então, nós invertemos aí a posição. Então, M3, a gente vai ter que A sobre B vezes 1, é o elemento neutro da multiplicação, A sobre B vezes 1 é o próprio A sobre B. Então agora nós vamos ver a propriedade distributiva da adição. Qual é ela? A sobre B, que multiplica C sobre D mais E sobre F. Então isso vai ser a primeira fração vezes a segunda, mais a primeira fração vezes a terceira fração que está sendo mostrada. Então AB vezes C sobre D, mais A sobre B vezes E sobre F. 4 nós vamos ver o simétrico ou inverso para a multiplicação, certo? Então a gente vai ter que para todo A sobre B pertencente aos racionais e A sobre B diferente de zero, existe um B sobre A que pertence aos racionais tal que A sobre B vezes B sobre A é igual a 1. Né? Se você fizer uma análise aí, sendo A sobre B diferente de zero, obviamente, você pode, entre aspas, cortar o B com B e o A com A, fazer uma simplificação que você vai obter o 1. Então, devido à propriedade M4, que nós já tínhamos visto, a gente pode definir que os nossos racionais não nulos é a operação de divisão, né? Porque nós vimos que se ele for nulo, não vai dar certo, porque vai dar uma indeterminação. Então, a gente pode dizer que o A sobre B dividido, então são 2 pontos, por C sobre D, é igual a primeira fração vezes o inverso da segunda. Então, é A sobre B vezes D sobre C. E C sobre D, racionais não nulos, obviamente. Então, a gente vai ter, dentro dos racionais, os números decimais, certo? Nós vamos ter os decimais exatos, que tem uma quantidade finita de algarismos. Por exemplo, nós vamos ter o 2/5 é 0,4, 9/3 é o 3, 1/8, 0,125. Então, existe um fim. E nós vamos ter também as dízimas periódicas. As dízimas periódicas, elas possuem uma quantidade infinita de algarismos. Então, por exemplo, se a gente fizer a divisão 1/3, 1 dividido por 3 é 0,3333333 e por aí vai. Então, ela tem o quê? Um período de 3. E esse período ele vai ser representado com essa barrinha em cima. Outro exemplo de dízima periódica, né, com quantidade infinita de algarismos. 2/7 é 0,2857142857714. Então, a repetição dela é 2857714. Então, o período é 2857714. Esse é o período. Então, eu coloquei a barrinha em cima aí.
11 sextos, por exemplo, é 1,83333. Quem é o período? 3. A barrinha ficou em cima de onde? Somente do 3. Então é 1,83. Essa barra significa que o 3 está se repetindo indefinidamente. Como é que eu faço, então, se eu tiver uma fração, uma dízima periódica, como eu faço para transformá-la em uma fração? Ou seja, para encontrar a fração geratriz. Então vamos ver esse exemplo aí, 0,77. Essa fração ela tem um período 7. É um algarismo somente. Então nós vamos chamar essa dízima de x. X é igual a 0,7777. Dízima ela tem um período de um algarismo, nós vamos multiplicar por 10. Por que por 10? Nós vamos adicionar um zero, certo? Então repetir uma vez, vamos adicionar um zero. Então é 10. 10x, se x é igual a 0,777, 10x é igual a 7,777. Então se eu fizer 10x menos x, tem que ser igual a 7,777 menos o 0,777. Então 10x menos x é igual a 7. Ora, 10x menos x é 9x. E x, obviamente, vai ser 7 sobre 9. Então a gente pode afirmar que a fração 0,777 é igual a 7 dividido por 9. E isso é uma dízima periódica com uma quantidade infinita de algarismos. Exemplo número 2 que nós vamos ver aqui. 6,4343. Então é uma dízima cujo período é formada por 2 algarismos, que é o 43. Então a gente vai dizer que o x é 6,43, certo? Com a dízima periódica. Como nesse caso o nosso período tem 2 algarismos, a gente vai acrescentar 2 zeros, então vai ficar 100. E quem é 100? 100 vezes x é 643,43,40. 643,43, e assim vai. Então, se eu fizer 100x menos x, eu vou ter 99x. E se eu fizer 643 menos 6,434343, nós vamos obter 637. Então, x vai ser 637 dividido por 99, que é o 100 menos 1, né? 100x menos x. Então, podemos afirmar que 6,434343, essa dízima, é igual a 637 dividido por 99. E o terceiro exemplo que nós vamos ver agora é o exemplo que nós temos, na verdade, é uma repetição formada por 2 algarismos, né, que é o 91, só que ela está distante da separação decimal, que é a vírgula. Então, a gente vai ter que o nosso x é 2,5791919191. A nossa dízima está se repetindo em 2 algarismos, né? Nós temos aí um período formado por 9, 1, são 2 algarismos. Então a gente vai dizer que o 100x é 257919191. Pronto. O que é que nós fizemos agora? Trouxemos a nossa repetição para a vírgula. O que é que nós vamos fazer agora? Perceba que para a gente poder eliminar essa parte decimal que está se repetindo, a parte da dízima de fato, nós temos que trazer essa vírgula para a esquerda mais 2 casas. Ó, se eu trouxer só uma, a vírgula vai ficar começando no 1. Se eu trouxer 2, a vírgula começa no 9 e 1. Aí vai dar certo. Então eu vou pegar o número e eu tive que andar quantas casas para poder trazer ele para se transformar todas essas casas decimais para a esquerda. Eu tive que andar 4 casas, né? Então é 2,579191. Então a gente andou 5791. Andamos aí 4 casas. Então a gente vai multiplicar por 10.000. Então são 2 casas que a gente deslocou para a esquerda, mais 2 da dízima que está se repetindo, certo? Então o que é que nós vamos fazer? No lugar de fazer 100 menos x, nós vamos fazer 10.000 menos 100x, certo? Então 10.000 menos 100x vai ficar 9.900x e do outro lado 25.534. Então nós podemos dizer que o x é igual a 25.534 dividido por 9.900. Essa aí não é a nossa fração geratriz irredutível, ela é a nossa fração geratriz, ponto. Então, se uma questão te pedir qual é a fração geratriz, isso aí está correto. Agora, se perguntar qual a fração geratriz irredutível, você vai ter que simplificar até que você obtenha números que não são mais simplificáveis a parte de cima com a parte de baixo, como a gente já havia visto também. Vamos agora para os números reais. Chama-se conjunto dos números reais, cujo símbolo é o R, aqueles números formados por representação decimal. Isto é, as decimais exatas e periódicas, que são as racionais, e as não exatas e periódicas também, que são as irracionais. Então,
Então, dessa forma, a gente pode dizer que todo número racional é real. Certo? Por quê? Porque os racionais estão dentro dos números reais. Então, matematicamente, a gente pode dizer que o Q está contido em R, ou seja, os racionais estão contidos nos reais. Então, vamos seguindo aqui. Além dos racionais, que estão em R, a gente também vai ter aí os números irracionais, como nós já havíamos falado. Então, quem são esses números irracionais? São esses números, por exemplo, que possuem raiz quadrada não exata. Raiz de 2, por exemplo, 1,41, 42, 36, reticências. Π, por exemplo. O π é também aí um número real, né, irracional. Então, é 3,14, 15, 9, 6, 2, 6 e por aí vai. 14, 15, 9, 2, 6. Então, nós podemos obtê-los da seguinte forma. Como é que eu posso definir um número irracional? Então, se eu fizer a raiz quadrada de um número primo, eu vou obter aí, com certeza, um número irracional, tá? Então, a gente pode fazer alguns outros recursos para se obter os números primos. Então, se você pegar, por exemplo, um número irracional mais um número racional, você vai obter aí um outro número irracional. A mesma coisa se você fizer uma divisão, por exemplo, aí o alfa vezes R, então se eu pegar 2 vezes raiz de 2, continua sendo irracional. Se eu fizer alfa sobre R, né, sendo que o alfa é irracional, né, então se eu pegar raiz de 2 sobre 2, continua sendo irracional. Ou R sobre alfa, então 2 sobre raiz de 2, também continua sendo irracional. Como exemplo, a gente tem aqui, ó, raiz de 2 mais 1, 3 vezes raiz de 2 sobre 2, 3 sobre raiz de 5. Todos esses números são também irracionais. Dentro dos números irracionais, nós temos aí uma subdivisão bem interessante, certo? Basicamente, a gente vai ter os irracionais chamados irracionais algébricos, que eles podem ser escritos através de raízes de polinômios com coeficientes inteiros. Como exemplo, nós vamos ter aqui, ó, raiz da raiz de 2 mais 1, mais raiz cúbica de 3 dividido por raiz quinta de 7, mais raiz quadrada de 13. Então, todos os índices dessas raízes são inteiros. Todos os números dentro das raízes também são inteiros. Então, isso aí é um número irracional algébrico. A gente vai ter também os números irracionais, que são chamados de irracionais transcendentes, que eles não são raízes de polinômios com coeficientes inteiros. Como exemplo, a gente vai ter primeiro o número de Euler, ou número de Euler, como você preferir, que é o limite com o x tendendo ao infinito de 1 mais 1 sobre n, certo? Então, esse número aí ele vai ter várias casas decimais, ele é um número transcendental, ele não pode ser representado através de raízes de polinômio com coeficientes inteiros. Outra coisa é o π. O π ele é representado pelo perímetro da circunferência dividido pelo seu diâmetro. Também não podemos aí representar através de raízes de polinômios, tá? Números reais. Ainda dentro dos números reais, nós vamos ter aí os subconjuntos, assim como nós vimos nos demais, que a gente vai ter os reais não negativos, os reais não positivos e os reais não nulos. Então, é o R índice mais, R subíndice menos e R asterisco. Dentro do reais, nós vamos ter a representação deles em uma reta. Então, números reais podem ser representados através de uma reta, certo? Então, se nós pegarmos só os números inteiros, a gente vai ter uma parcela das retas. Quando a gente começa a colocar pegando os números naturais, nós vamos ter aí do 0 para frente. Aí depois colocamos os números inteiros, aí nós abrangemos já o lado negativo. Começamos a colocar os números racionais, vamos ter algumas subdivisões, mas a reta toda ainda não está 100% abarcada. Para fechar tudo isso, nós vamos precisar dos números irracionais, certo? Tanto positivos quanto negativos, e aí vão entrar, por exemplo, raiz de 2, raiz de 3 e todos esses outros que nós mostramos, e aí eles vão fechar cada espacinho que a gente tem, como está mostrado aí, certo? Então, dados dois números, A e B, com A menor do que B, a gente vai ter o seguinte, falando-se de intervalo. A gente vai ter que o intervalo aberto, ele vai ser representado da seguinte forma, ó. Perceba que a gente tem um colchete para fora do A e outro colchete para fora do B. Então, x pertence aos reais, tal que x é maior do que A e x é menor do que B, ou seja, não engloba o A nem o B. Tá? O intervalo fechado é escrito da seguinte forma, ó. A gente vai ter colchete apontando, fechando para o A e colchete fechando para o B. Então percebam que o x é maior ou igual a A e x é menor ou igual, ou seja, inclui o A e inclui o B. Terceiro, a gente vai ter intervalo fechado à esquerda, ou seja, a gente vai ter o colchete fechando no A e abrindo na
direita no B, ou seja, um intervalo fechado à esquerda ou também aberto à direita. Então ele é maior ou igual ao A, porque ele é fechado no A, e menor do que B, porque ele é aberto no B. E o quarto, a letra D, nós vamos ter que ele é fechado à direita, ou também chamado aberto à esquerda, de extremos de A e B, que vai ser, como eu estou representando, ó, nós temos colchete aberto no A, colchete fechado no B, X maior do que A, ou seja, não tem o igual, e X menor ou igual a B, porque ele é fechado no B. Então, os números reais A e B são denominados, respectivamente, extremo inferior e extremo superior do intervalo. Representando esses números numa reta, nós temos que, se o intervalo é aberto, ele vai ser representado por uma circunferênciazinha aberta, não pintada, certo? Então, o A e B nós temos aí representados, A e B abertos, e o intervalo, essa parte de dentro, os dois fechados, igual ao de cima, só que a bolinha pintada, as duas, né, abaixo do A e do B, fechado no A e aberto no B, ou seja, fechado à esquerda, aberto à direita. A gente vai ter o A pintado, o B não pintado, aberto à esquerda, fechado à direita. Nós vamos ter que o A é não pintado, o B é pintado. E aqui a gente tem um outro caso, que é o aberto no menos infinito e fechado no A. Então, para a esquerda, ele vai até o infinito e ele vai até o A. Então, é desse ponto para a esquerda. E o outro que é aberto no A e aberto no infinito, certo? Então, aberto no A, aberto no infinito. Até porque não dá para fechar no infinito. Então, fazendo aqui um breve resumo, nós vamos ter que, inicialmente nós vimos quem são os números naturais, que é 0, 1, 2, 3, reticências. Depois nós vimos quem são os números inteiros, que aí já englobam os negativos. Depois nós vimos os números racionais, né, que são esses números de forma de razão, de fração. E, por último, nós vimos os números reais, certo? Que é raiz de 2 mais 1, 3 raiz de 2. Então, se você observar nesse diagrama que está colocado aí, a gente temos naturais, inteiros, racionais, reais, e tem um C, que é o complexo, que isso aí já é assunto para o nosso próximo vídeo. Então, vou só mostrar aqui a referência a vocês. Essa apresentação tomou como referência, basicamente, esses livros. A principal referência é a número 1, que é o livro do Gelsies, Fundamentos de Matemática Elementar, certo? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e valeu!